O fogo, amar água é algo bem impossível, mas bem possível para o universo da Pixar. E essa história romântica animada tem diversos easter eggs e detalhes que eu tenho certeza que você não notou. Então fica nesse vídeo para você saber 50 detalhes sobre Elementos. Foi mal. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no canal sobre detalhes e easter eggs de um determinado universo. O primeiro é o easter egg presente no último filme lançado pela Pixar, que foi Lightyear, que conta a história do nosso grande Buzz Lightyear. Por lá a gente vê uma garrafinha de água escrita Gota e também com o próprio personagem que se chama Gota, que está presente aqui nesse filme chamado Elementos. O barco de viagem dos pais da Faísca, ele não é feito de madeira, e sim de ferro, afinal eles são fogo e madeira queimaria. E uma de suas maletas é uma churrasqueira, aqueles forninhos de tambor. Na entrada para a cidade temos pinturas ao redor, chamada primeira onda, segunda onda e terceira onda, uma mostrando como os elementos da água chegaram, a outra o elemento terra se encontrando com a água e por fim a água e a terra acolhendo os elementos de ar. Porém o interessante é essa última pintura, que é pelo fato dela estar remetendo à famosa pintura de A Criação de Adão. Fora que isso mostra, a questão de que o povo da água, eles têm muito mais vivência nesse mundo. Então seria um privilégio ser uma pessoa da água, já que eles têm maior cidadãos. E é isso que a gente vê no personagem Gota. Por isso foi interessante colocar o Gota com a Faísca, um personagem que é privilegiado e outro que não é privilegiado. Os elementos fogos têm a sua própria língua, tanto que quando eles chegam ninguém entende nada. E isso vem pelo fato do diretor Peter ser asiático, e ele contou que seus pais se mudaram da Coreia do Sul para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Os pais dele chegaram ao país sem nenhum recurso e sem conhecer a língua inglesa e criaram uma loja nos bairros de imigrantes em Nova York. O Peter nasceu em solo americano, mas ele acompanhou todo o processo de viver como um estrangeiro no próprio país que ele vive. Como vemos com a família de Faísca e com a própria Faísca, por mais que ela nasceu por ali, ela é considerada como uma imigrante. O longa ele foi baseado nas vivências do diretor. Dentro do metrô, vemos o preconceito que o outro elemento tem com o povo do fogo. A maioria não se sente à vontade com eles por perto, fora que esse cidadão joga água em cima da mãe e de uma forma bem de propósito. E quando eles querem um lugar para alugar, cada cidadão recusa a oferta. Da mesma forma que o pai tem um preconceito com os outros, principalmente com os elementos de água, tanto que ele fica sempre vigiando eles na loja. Tudo na cidade se refere à tabela periódica, os calendários, os caminhos, as linhas do metrô e até mesmo as placas da rua, como a do distrito Garden, que tem o AU, que é o ouro, e o FE, que é o ferro. Fora a agenda de entrega também da família ser em formato de tabela periódica. A gente vê uma propaganda de um jornal que se chama Periódica lá no metrô. As fechaduras das casas de cada elemento é bem interessante. O de terra tem o formato de um pinheiro, uma árvore de Natal. O de fogo tem o símbolo de chama, o água, uma gota. Tudo na loja se remete ao fogo. O café deles é uma lava. As coisas que eles consomem se remetem literalmente ao fogo também. No caixa tem um bilhete escrito nada de cheques, sinal que o pai da Faísca não quer que seus clientes pagam eles com cheques. Mas também pode ser pelo fato de que cheques são papéis e fogo com papel não daria muito certo. Lá na loja tem diversas revistas. Uma delas tem um dinossauro verde com o formato de uma criança nas costas. Óbvio, fazendo referência ao filme O Bom Dinossauro, que curiosamente é do mesmo diretor de Elementos, o Peterson. E essa mesma revista tem um trocadilho bem legal. Ela está escrito Flynn and
Flintstone, se referindo ao clássico desenho animado Flintstone, que também vive na era dos dinossauros. Outra revista escrito futuro com o formato do WoW. As cores roxas que a faísca mostra quando fica nervosa é bem interessante, pois a cor mais forte do fogo é a cor roxa. As cores de faísca mudam durante a história de Elementos. A equipe do filme usou mudanças de cores para conceber as emoções dela. Quando ela fica nervosa, a cor das chamas vão de tons amarelos, alaranjado e vermelho para o roxo e até mesmo quase branco. O tamanho das chamas também muda de acordo com o que ela está sentindo, como vemos lá na praia, que ela fica meio murchinha por estar triste. O cliente para a casamenteira é um fogo cadeirante. É uma ótima representatividade que eu tenho certeza que muitos nem perceberam. Quando ela saiu para entregar, vemos uma mãe com seu filho passeando. E o seu berço é uma churrasqueira. Um caminhão de madeira escrito Toyota, se referindo a uma marca de carro super conhecida, a Toyota. Vemos uma placa de hambúrgueres de torras e mais pra frente lá no jogo a gente vê também uma propaganda desse lanche. Porém, fica bem visível que ele é mais voltado para o público de fogo. E no estádio, a faísca era a única desse elemento presente ali, ou seja, a propaganda era meio que em vão estar ali no estádio. A Cidade do Fogo é bem separada das demais, parecendo um bairro só para esse elemento, e isso pode se referir aos bairros Chinatown na vida real, que tem muitos bairros em país com povo chinês, como podemos ver também lá em Red Crescer uma Fera. É um bairro concentrado em sua cultura nativa. Ao perseguir o Gota, vemos uma cidade com uma placa escrita Spot Café, uma referência à criança do Bom Dinossauro. O Spot é o seu nome. Também vemos outro café na cidade escrito Ralph, uma homenagem a um dos animadores da Pixar, o Ralph Eggleston, que faleceu em 2022. Já na praça vemos um carrinho vendendo hambúrguer, mas são hambúrgueres sujos, tendo sabores de dupla sujeira. Na porta da prefeitura, as plantas têm um formato do Mickey Mouse, pelo menos me lembrou, né? Tem um globo terrestre na mesa do funcionário que pode indicar algo bem interessante, além de ser diferente do nosso globo. Tem muita cor verde, já que tem muitos elementos terra, e também tem esse vermelho, que seria um continente separado dos demais, por conta de ser um continente que mora o povo do fogo, a cidade, o lugar aonde os pais da faísca saíram. E pelo longa mostra que eles sempre viveram separados dos outros elementos. Tanto que o pai, né, ele tem uma grande viagem até chegar na cidade. E pode perceber que enquanto ele chegou na cidade, ele e a mulher dele eram praticamente os primeiros elementos fogos. Com o passar dos anos, do tempo, mais elementos fogos começaram a se enturmar por ali. Quando a faísca enfia uma placa no rosto do Gota, a água em si amplia algumas letras da placa e fica evidente, formando a palavra out, uma expressão utilizada para se referir à dor. Nessa cena tem o A113 em uma placa, um dos famosos easter eggs da Pixar, que é o nome da sala de aula dos animadores do estúdio. Inclusive ali está escrito o nome Seed Garden, e Garden é o sobrenome do Joel de Soul, Joe Garden. Temos também mais um A113 em uma placa de metrô que é bem difícil de encontrar, afinal está em um código com a letra A, H, A, L, que são códigos que fazem parte da tabela periódica, o H de hidrogênio e o Al de alumínio. O hidrogênio ele tem o número atômico 1, o alumínio tem o 13, juntando tudo, A113. E se você chegou até aqui é porque você tá gostando desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho, pois por aqui eu trago muito conteúdo sobre os filmes de animação de diversos estúdios, seja curiosidades, teorias, easter eggs, origens, então já ativa esse sininho para você não perder nenhum conteúdo futuro. Me siga nas redes sociais, o Instagram e o TikTok é @Brendovski. Os links vão estar aí na descrição. O estádio Ciclone é literalmente um tornado gigante. Uma rádio anunciando o jogo com os números 95.9. E 95 é um número muito bem utilizado na Pixar, tanto que é o número do Relâmpago McQueen e o ano que lançaram o primeiro filme, que foi
Toy Story. Saindo do estádio, dá para perceber que existe casais de outros elementos, como vemos um água pedindo uma terra em casamento. Mas acredito que o povo do fogo só se relaciona entre si por conta do preconceito. Os outros elementos, por estarem mais tempo por ali, eles se relacionam entre si. A faísca consegue erguer o balão, já que balões são erguidos com um ar quente, já que ela mesma aquece o ar. E a sombra desse balão forma uma flor remetendo ao seu desejo de ver a flor Vivistéria. E acho que você se perguntou se a flor Vivistéria em Elementos era uma flor real. E não, não é. É uma criação inspirada em flores reais, simbolizando a diversidade, unidade e a força, já que ela nasce em todo o ambiente, inclusive no fogo. Dois elementos terra ficam em um clima bem diferente e eles estavam colhendo as maçãs um do outro, algo de duplo sentido. Inclusive a maçã é considerado o fruto proibido. No cinema, eles assistem uma paródia do filme Orgulho e Preconceito, que ficou Maré e Preconceito. Tem o pôster de um curta da Pixar, o parcialmente dublado. Inclusive, o personagem desse curta deve ter servido de inspiração para fazer os elementos de ar, já que eles são bem semelhantes. Outro pôster com o filme O Bom Elemento, que seria o Bom Dinossauro. No balde de pipoca do Gota, você vê a bola da Pixar. Vemos a faísca mudando de cores em contato com cristais, e isso ocorre de verdade. Quando o fogo toca em algum elemento, ele pode mudar de cor. Isso porque o processo de combustão pode gerar colorações diferentes dependendo do elemento que sofre a combustão. Ou seja, o fogo pode exibir várias cores devido à presença de diferentes elementos químicos e à temperatura em que o combustão ocorre. Vemos o carro do Pizza Planet não sendo um carro, e sim um barco. Os nomes das crianças de água são Marco e Polo. E Marco Polo é um jogo feito em uma piscina, tipo um pega-pega, só que na água. Uma das personagens que faz parte da família do Gota se chama Glib, fazendo homenagem ao estúdio Glib, que fez diversas animações maravilhosas como as Viagens de Chihiro e o Castelo Animado. Mesmo achando que foi coincidência, os elementos de fogo lembram bastante um personagem que também era fogo lá no Castelo Animado. E também tem o primeiro personagem não binário da Disney, que é o Lake. No flashback de Gota tem um pôster atrás escrito Join Space, um pôster revelando o possível filme dos estúdios que se chama Hélio. E os carros eles têm designers diferentes dependendo do dono, ele remete ao seu próprio elemento, como os terras, com troncos de árvore, e os carros do povo água é como se fosse um barco. A faísca tem uma moto de metal, como o seu povo também, coisas que são de metais. Na mesa é uma churrasqueira ligada para manter a comida sempre fervendo. A faísca indo embora da cidade faz um paralelo com seus pais, chegando na cidade. Por isso, o filme termina desse jeito. Nos créditos tem uma propaganda de um equipamento de hidratação, que seria um guarda-chuva que não te protege dela, e sim cria uma chuva para você. É mais um produto para os elementos de água, podendo ser uma referência também ao curta O Guarda-Chuva Azul da Pixar, que inclusive recomendo. E aí, você encontrou todos esses detalhes? Tem algum easter egg que você não encontrou, que eu não citei? Deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Eu vou deixar um vídeo aí na tela para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo!